Em 1926, engenheiros e trabalhadores da construção alegraram-se com a conclusão da barragem de St. Francis. Mal sabiam eles, mas 2 anos mais tarde o fruto do seu trabalho seria os escombros, e mais de 400 pessoas perderiam as suas vidas. As catástrofes de barragens são intrigantes. As vastas estruturas parecem indestrutíveis, uma vez que retêm quantidades absurdas de água que não as consegue destruir. No entanto, como vimos muitas vezes na história, os engenheiros erram e os resultados podem ser catastróficos. Hoje estamos analisando a barragem de St. Francis e vou classificá-la com a nota 8 numa escala de desastres difíceis de ocorrerem. A barragem de St. Francis fica localizada no condado de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, bem aqui no mapa. A nossa história começa com uma estrela em ascensão em engenharia, William Mulholland, que iniciou sua carreira de forma bem humilde. Em 1878 foi contratado pela Companhia de Água da cidade de Los Angeles como cavador de vala. Provando ser um bom empregado, Mulholland foi subindo na empresa, acabando por chegar a superintendente. Durante a sua ascensão ao poder, Mulholland tinha se tornado um engenheiro autodidata, estudando no seu tempo livre. Sendo um tanto visionário, Mulholland imaginou um aqueduto para abastecer Los Angeles com água a 375 quilômetros de distância, no Vale de Owens, para permitir que a cidade crescesse. Tendo assumido como engenheiro-chefe, ele supervisionou o projeto durante a sua construção entre 1908 e 1913. A conclusão bem-sucedida do projeto, que na época era o maior do seu tipo, trouxe a fama a Mulholland. Claramente brilhante, Mulholland teve a capacidade de improvisar no local, razão pela qual o aqueduto foi construído num período de tempo relativamente curto, mas por vezes isto acontecia à custa de atalhos, já que ele também tinha um olho para poupar dinheiro, o que é bom para orçamentos, mas não é bom para redundância e desenho. Para poupar dinheiro, o seu próprio pessoal efetuou todos os seus próprios cálculos de engenharia sem qualquer revisão externa, embora frugal, e em última análise, tudo certo no aqueduto, quando se trata de desenho de barragens e construção, pegar atalhos possa causar. Bem, saberemos mais tarde. Nos anos 20, a procura de água em Los Angeles tinha ultrapassado a capacidade do aqueduto de Mulholland, atingindo uma população próxima de 1 milhão de habitantes. Infelizmente, o aumento da população correu em paralelo com uma seca na região. Veja, a área era sujeita a uma precipitação abaixo do normal, 2 a cada 3 anos, como citado pelo próprio Mulholland, e como tal, a precipitação foi baixa, e alta quando esperado, levando à ideia de criar um grande reservatório para armazenar a chuva dos bons anos para ajudar a cidade nos anos de estiagem. Mulholland propôs um plano ambicioso para aumentar a capacidade do reservatório em torno da cidade, perto do término do seu aqueduto. O projeto envolveria a modificação das obras de água existentes e a construção de 7 barragens inteiramente novas. A maior delas seria a de St. Francis. A nova barragem armazenaria cerca de 37 milhões de metros cúbicos de água, aproximadamente a quantidade consumida pelos residentes da cidade em 1922. As sondagens para a localização da nova barragem começaram em 1922, e as obras iniciais de limpeza começaram. Estranhamente, mas compreensivelmente, as obras iniciais de construção continuaram com pouca mídia, mas isto deve-se ao fato de que Mulholland foi queimado antes e durante a construção do aqueduto. A sabotagem custou o dinheiro do projeto, uma vez que os habitantes e proprietários de terras insatisfeitos procuraram causar problemas. Em 1º de julho de 1924, os trabalhos preliminares de limpeza tinham sido concluídos e as principais obras de construção começariam cerca de 6 semanas mais tarde. Mas primeiro temos de olhar para o desenho desta nova e brilhante barragem a ser construída. O desenho básico foi efetivamente copiado da barragem de Mulholland, construída 1 ano antes. Como você deve imaginar, Mulholland, com design de Edgar A. Bailey, esta seria a segunda barragem construída de concreto pelo Departamento de Água e Energia de Los Angeles. O engenheiro-chefe W. Obert supervisionou a transferência do projeto da localização de Mulholland para a localização de St. Francis. As principais alterações foram ajustes para se adequarem ao novo cenário da área de St. Francis, uma vez que Bill Mulholland não geriu o projeto a um nível micro como tinha feito em outros projetos antes. Isso se deu pelo fato dele ter se distraído com o conceito de um aqueduto do Rio Colorado.
Antes dos projetos de ambas as barragens, a equipe de engenharia estudou uma série de barragens recentes de concreto, tais como a barragem de Arrow Rock em Idaho e a barragem de Elephant Butte no Novo México. Uma capacidade de armazenamento de 39 milhões de metros cúbicos e uma elevação de 550 metros acima do nível do mar foi prevista em 1924 após os trabalhos iniciais de levantamento. A altura da barragem foi aumentada em 3 metros para permitir uma capacidade de água de 46 milhões de metros cúbicos em 1925. O aumento do tamanho exigiu a construção de um dique de 300 metros de comprimento ao longo do topo da colina, junto ao pilar ocidental. Isto não estava na concepção original, pois, como tal, as fundações não foram alargadas para a altura extra. O projeto incorporou um plano curvo traçado num raio de 150 metros. Temos uma série distinta de degraus verticais de 1,5 metro de altura numa face ajusante da barragem principal. Cada degrau era único na sua largura, e era uma simples solução para a construção de uma curva complexa, mas a barragem não tinha uma previsão para juntas de contração. No entanto, foi construída uma central de concreto por lotes no desfiladeiro da barragem, e o agregado local foi incorporado com cerca de um barril de cimento Portland para cada quase 1 metro cúbico de concreto. Quando o concreto foi derramado, pouco se pensou nas contrações devido ao calor liberado durante a cura. Isso, combinado com a não utilização de juntas de contração, deixaram a barragem inflexível e potencialmente instável. O reservatório que a barragem iria conter começou a ser enchido em março de 1926 com água desviada do aqueduto do rio Owens, e a barragem concluída foi aberta em maio de 1926. Durante o enchimento do reservatório, foram detectadas algumas pequenas fissuras e vazamentos, mas pensou-se que estava dentro das tolerâncias esperadas. Entre março e junho de 1926, o reservatório foi enchido a uma taxa de cerca de meio metro por dia, e em 10 de maio de 1927 o reservatório atingiu uma elevação de 558 metros, apenas 1 metro abaixo da crista do vertedouro. O consumo de verão manteve um nível de água nessa altura. Durante os meses de inverno, entre 1927 e 1928, o reservatório foi autorizado a encher até apenas 10 centímetros abaixo do vertedouro. Por volta de fevereiro, todos os reservatórios de Los Angeles começavam a encher e no dia 7 de março a água do aqueduto já não era desviada para o reservatório. O guardião da barragem, Tony Harnisch Vega, alertou a companhia na manhã do dia 12 para a água suja em cascata na encosta abaixo do pilar direito da barragem. A presença de água suja pode dar uma indicação de erosão das fundações. Porque o reservatório estava no máximo e foram descobertas novas fissuras no concreto durante a semana anterior, Mulholland e Harvey Van Norman chegaram para investigar a água suja e a barragem como um todo. Chegando às 11 da manhã, os dois homens começaram a investigar a instabilidade da estrutura. A água suja foi vista como água limpa misturada com sujidade solta de uma estrada recentemente construída. Embora alarmante, foi visto como um problema que poderia ser corrigido mais tarde. O resto da estrutura foi inspecionada e foi-lhe dada um selo de aprovação. Quão errados estariam, apenas 12 horas mais tarde. Por volta das 20 horas, funcionários de uma das casas de força próximas testemunharam uma fenda de 30 centímetros de largura, numa estrada próxima à montante da barragem, indicando que o terreno à volta da barragem estava começando a se deslocar. Ace Hopewell, o carpinteiro da casa de força número 1, estava pilotando sua motocicleta ao longo da estrada próxima. Passando o cume da barragem por volta das 23h50, ele parou a sua motocicleta a cerca de 1,5 quilômetros da barragem para fumar um cigarro e para investigar um som estrondoso. A companhia Edison do sul da Califórnia sofreu uma perda de energia às 23h57 na sua linha de energia boral de 70 kV que corria perto do pilar esquerdo da barragem, estendendo-se para leste para Palmdale. O curto-circuito da linha de energia dá pistas em geral. A barragem sofreu um deslizamento de terra que envolveu todo o pilar esquerdo da barragem, começando após o desastre. Nos minutos finais do dia 12 e o início do dia 13 de março de 1928, a barragem sofreu um fracasso catastrófico. Em minutos, a maioria da barragem tinha desaparecido, deixando apenas uma seção central de pé como uma ilha. O fluxo de água era monumental, formando uma onda de inundação de 43 metros de altura, lavando um grande pedaço da barragem despedaçada, enquanto 45 milhões de litros de água jorravam.
A onda, viajando a cerca de 30 km por hora, destruiu a casa de força número 2, afogando quase todos os trabalhadores e as suas famílias que viviam nas proximidades da inundação, transbordando as margens do rio Santa Clarita, inundando a atual Valência, e à 1 da manhã, todo o Vale de Santa Clarita foi mergulhado na escuridão. Um acampamento temporário de construção criado pela empresa, Edison, foi arrastado, matando pelo menos 84 pessoas. A inundação danificou as cidades de Fillmore, Bardesdale e Santa Paula, acabando por desovar corpos e destroços no Oceano Pacífico, 87 quilômetros abaixo. Pensava-se que a água da inundação tivesse matado pelo menos 431 pessoas, embora este número não conte com trabalhadores migrantes, trabalhadores ocasionais e imigrantes ilegais, todos os quais não teriam nenhum registro de ter estado na região. Muitos mortos nunca foram encontrados ou identificados, incluindo o supervisor da barragem, Tony Harnes Vega, embora o corpo da sua esposa tenha sido encontrado perto da barragem. Isso sugere que estava sendo realizada uma inspeção noturna potencialmente devido aos sons de deslizamento de terras ouvidos por Ace Hopewell. Então, como é que uma estrutura tão impressionante falhou assim catastroficamente? Houve e ainda há diferentes teorias sobre o fracasso. Pensa-se que o fracasso começou com o pilar oriental esquerdo a sofrer um deslizamento de terra. O lado esquerdo que caiu foi depois varrido para a frente da barragem, deixando destroços como prova. Uma comissão nomeada pela cidade de Los Angeles começou a trabalhar num relatório oficial sobre o fracasso. A falha-chave foi colocada em fundações defeituosas e o relatório disse essencialmente que a barragem foi bem concebida mas mal executada, com um erro de julgamento sobre a adequação da geologia da área como uma fundação estável para a barragem. A investigação alegou que foi o pilar ocidental direito que falhou primeiro, devido a fissuras descobertas que levaram ao desastre, mas uma análise mais atual especulou de forma diferente. Dois relatórios alternativos, de Bailey Willis e Carly Gruns, que apoiam a teoria de falha do lado esquerdo do lado oriental, também se concentraram num fenômeno chamado elevação hidrostática, onde a água se infiltra sob uma barragem e provoca uma força ascendente nela, reduzindo seu peso efetivo. Embora conhecido na época, o fenômeno não foi devidamente compreendido e a barragem de St. Francis não teve isto em conta, o que significa que a elevação hidrostática misturada com uma terra instável de deslizamentos históricos causou fracasso em St. Francis. A barragem não foi reconstruída e por pouco tempo tornou-se uma atração mórbida para os habitantes locais virem recolher lembranças, uma vez que a única parte em pé é ainda conhecida como a Lápide do Túmulo. O local seria desobstruído e a lápide demolida em meados de 1929, para diminuir o mórbido turismo na área. Uma vez que a barragem de Mulholland era essencialmente idêntica, 330 mil metros cúbicos foram utilizados para reforço contra o risco de elevação hidrostática. O reservatório de Hollywood que a Mulholland suporta não foi permitido ultrapassar os 5 milhões de metros cúbicos de água. A carreira de Mulholland também terminou na noite de 12 e 13 de março de 1928. Durante o inquérito, ele reivindicou plena responsabilidade e aposentou-se em novembro do mesmo ano. Não foram apresentadas acusações criminais contra os designers, uma vez que a investigação não encontrou provas de ato criminoso ou intenção. Mulholland morreu em 1935 com a idade de 79 anos. Obrigado por assistir, espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ajudar o canal a crescer, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente qual o tema do próximo vídeo. Tchau, tchau!